Those who are going to sacrifice to Devi, they need a red flower. Red flower, the garland of red flower. Devi Kali Durga. Huh? This is like Huh? just like that. The type of flower? It's not complete red, but almost. Dark Huh? pink. Huh? Dark pink. Anyhow, Lord is our everywhere Krishna. You understand? Lord is our everywhere Krishna. With the translator, no translator. Who is translator? Huh? How will you translate? Wait, what? Okay, translate. So here? Então o Gurudeva estava dizendo que o Senhor ele é o nosso eterno bem-querente. Ele também explicou que essa flor é usada geralmente oferecida para Devi Durga. Ele falou não é completamente vermelha, mas quase vermelha, né? Quase que é que é oferecida para Durga. Ela é desse mesmo jeito, só que vermelha. There was one king. The king was Kshatriya and little bit hot tempered. Então tinha um rei que ele tinha um temperamento um pouco tinha um pavio curto, ele era um pouco nervoso. But his minister had calm and quiet as like Brahman Sabha, this nature of Brahman. Então, ele tinha um ministro que ele era muito calmo e tranquilo, assim como a natureza de um Brahmana. So minister, always he used one word, Lord is our everywhere Krishna. E o ministro, ele sempre falava ele repetia essas palavras. O Senhor, ele é o nosso eterno bem-querente. But king sometimes accepts his word, sometimes not. Então, às vezes o rei ele aceitava essas palavras e às vezes não. Because king is little bit hot tempered and he is thinking how possible Lord is God is our ever will wishes. Então, porque o rei ele era um pouco nervoso, ele não tinha um pavio curto, então às vezes ele conseguia entender, quando ele escutava isso, ele conseguia compreender que o Senhor é nosso eterno bem-querente, às vezes ele não conseguia entender isso. Because those who are Kshatriya, their nature is hot temper. Hot temper, understand? Little bit anger. Então, porque aqueles que têm essa natureza de Kshatriya, eles têm o pavio curto, eles são mais energéticos. Who is Kshatriya? Raise hand. Quem tem essa natureza de Kshatriya? Levante a mão. Are you Kshatriya? Hi. Então, quem tem a natureza de quem é um Kshatriya? How do you know you are Kshatriya? Como você sabe que você é um Kshatriya? So now coming in this way, so one day
But a king and his ministers so much love and affection each other. Where king goes, the minister also follow to him. Mas mesmo assim, o rei e o ministro eles tinham muito amor e afeição entre eles. E onde quer que o rei fosse, o ministro ia, e onde quer que o ministro fosse, o rei também ia. One day, king told to minister, I have to go in the forest to hunting some animals. E um dia o rei disse, eu tenho que ir para a floresta caçar alguns animais. So you have to come with me. Então você tem que vir comigo. Then king, his minister and his small troops, armies, they followed to him. Então o rei, acompanhado do ministro e uma pequena tropa, foram para a floresta. King seated very nice, beautiful one black horse. E o rei ele cavalgava num belíssimo cavalo preto. Our minister behind, he seated in one very nice, beautiful white horse. E o ministro ele cavalgava atrás num belíssimo cavalo branco. And he's behind some armies, troops. E atrás vinham uma tropa de alguns militares. When king entered in the deep forest, there is small, narrow path, road. E quando o rei ele adentrou a floresta, tinha um caminho muito estreito. And then king when entered in the narrow path, then one black snake, Krishna rage in wood. E quando ele entrou nessa trilha, então tinha uma serpente negra muito perigosa. The horse become very afraid. E o cavalo ele se assustou e ficou com muito medo. Then that the king's horse jumped over the hoods of the snake. E o cavalo do rei ele pulou por cima dessa serpente. But accidentally, king he fell down on the back of the horse. Mas acidentalmente o rei ele caiu do lombo do cavalo. And very close to the snake. E ele caiu muito próximo dessa serpente. And snake and bite and king's small finger. E a serpente ela picou o dedo mínimo do rei. Then the snake entered in one hole. Então a serpente ela voltou para a sua cova. Minister very quickly he also jumped from his horse and he took one sword and choked the finger of the king. Então o ministro rapidamente ele pulou do cavalo e com uma espada ele cortou o dedo mínimo do rei. Because king, a minister, he realized that soon the snake poison and coming in the body of king and king will die. Porque o ministro ele percebeu que aquele veneno ele iria percorrer pelo corpo do rei e o rei iria morrer dessa forma. So for this regard, minister he choked the king's small finger. Então por isso que o ministro ele decepou o dedo mínimo do rei. And also minister torn off his cloth and bandaged his small finger. Então o ministro ele cortou um pedaço de sua roupa e fez uma bandagem no dedo do rei. When minister he also bandaged the king's small finger with his own cloth and so much blood coming. That time minister he used this mantra, same mantra. What is the mantra? Lord is our ever well wisher. Então enquanto o ministro ele fazia essa bandagem, esse curativo na mão do rei e muito sangue estava saindo, então o ministro ele repetia essas palavras que ele sempre falava, né? O Senhor é o nosso eterno bem-querente. But king become very angry. Então o rei ele ficou muito king bravo. become very angry with minister.
Ele ficou muito bravo com o ministro. Well, how possible, Lord, is our ever Louis, sir? I lost my finger. Como é possível que o Senhor seja nosso eterno bem-querente And se eu acabei de perder o meu dedo? snake bite me, and Lord is our ever Louis, sir. A serpente me picou e o Senhor é nosso eterno bem-querente. One time, two times, minister uttered the same verse, Lord is our ever Louis, sir. Lord is our ever Louis, sir. Lord is our ever will. Mas o ministro ele repetia essas palavras: o Senhor é nosso eterno bem-querente, o Senhor é nosso eterno bem-querente, o Senhor é nosso eterno bem-querente. And king become very angry and slapped to the minister. Então o rei ele ficou muito bravo e deu um tapa no ministro. Stupid nonsense minister. Você é um ministro tolo, estúpido. Get out here. Sai daqui agora. No need to follow to me. Não preciso que você me siga. King become very angry and grave. Então Serious. o rei ele ficou muito bravo, muito sério. And king ordered his soldiers, put him, the stupid nonsense minister, put him in the dungeon. E ele ordenou: coloquem esse ministro na prisão, no calabouço. And according to the order of king, then his army arrested him and put in the dungeon. Yeah. Então, pela ordem do rei, os seus soldados eles pegaram o ministro e colocaram no calabouço. And king told, no need follow to me, I am going alone. E o rei ele disse: eu não preciso que ninguém venha atrás de mim, eu estou indo sozinho. Then king again and jumped and right on his back of horse and entered the deep forest. E assim o rei ele montou em seu cavalo e seguiu na floresta. Then king entered the deep forest. Within couple minutes, he lost his path because he was alone. Após alguns minutos dele ter entrado na floresta, ele se perdeu completamente. And he did not know which way he is going because horse was going. E não sabia de onde ele tinha vindo porque o cavalo só estava seguindo. Né? In the meantime, in the jungle and forest, some dacoits, they also caught the king. E na floresta densa, alguns bandidos pegaram o rei. How many dacoits? They were 50 dacoits. Quantos bandidos? 50 bandidos. They very quickly arrest the king and bind his hands and legs with the rope. Então eles pegaram o rei e amarraram as suas mãos e os seus pés com a corda. And they carried the king as like hunter hunting the animals and carrying to them. E eles carregaram o rei assim como um caçador carrega um animal. Then behind one dacoit, he told, "Hey king, you are very lucky. That great fortune." E um bandido, ele dizia: ó rei, você é muito sortudo, você é muito afortunado. Because today we worship Devi Kali. And Devi Kali will be very happy to drink your royal blood. Porque hoje nós iremos adorar Devi Kali. E Devi Kali vai ficar muito satisfeita em beber o seu sangue real. And Devi Kali will be pleased with us and give lot of money to us. E ela ficará muito satisfeita conosco e nos dará muito dinheiro. Then king is thinking, yes, I am very fortunate, great fortune. I am going to sacrifice in front of Devi Kali, so I am fortunate. E o rei pensava: realmente eu sou muito sortudo mesmo. Vou ser sacrificado na frente de Devi Kali. And in this way, they also use some taunting words. Taunting words, what is it? What is it called? Taunting words. Teasing words. Então, dessa forma, eles provocavam o rei usando essas palavras. Then they brought the king in front of Devi Kali. Então, eles levaram o rei diante de Devi Kali. And they prepared very nice, beautiful worship to Devi Kali. E eles prepararam uma bela oferenda para Devi Kali. Have you seen
deities of Devi Kali? Vocês já viram a deidade de Devi Kali? You did not see. Go to the internet. Vai na internet ver. And 4 hands, long tongue. Então 4 braços, uma língua bem comprida. One hand also, sword. Então em uma mão ela tem uma espada. And another hand, that is called, what is called? Skull. Então na outra mão ela tem uma caveira. And there Brahman, he also chanting the mantras. E todos estavam cantando mantras. And almost they try to sacrifice the king in front of Devi Kali. Eles estavam prestes a sacrificar o rei diante de Devi Kali. In the meantime, one dacoit, he noticed king's all limbs and body is perfect, but the king lost his one finger. Então um dos bandidos percebeu que o corpo do rei estava completamente perfeito, exceto porque estava faltando um dedo mínimo dele. That means the king is not perfect. Imperfect is body. Então isso significa que o corpo do rei era imperfeito. So he is not qualified to sacrifice in front of Devi Kali. Então ele não é qualificado para ser sacrificado diante de Devi Kali. Then that dacoit he informed his gang leader, oh, this person is not perfect. So how possible to sacrifice to him in front of Devi Kali? Então esse bandido ele informou ao chefe da quadrilha que o rei ele não era adequado para ser sacrificado diante de Devi Kali. Then gang leader he came and he noticed, yes, this person he lost his finger, small finger. Então o líder dessa gangue ele veio e viu que o rei ele não era qualificado para ser sacrificado. Then gang leader very angry with them. Well, why did you bring this person who is completely imperfect? Então o líder da gangue ele ficou muito bravo e falou: por que vocês trouxeram essa pessoa que não é qualificada para ser Kick sacrificada? out him from this place and bring another thing. Mande-o embora daqui e tragam outra pessoa. After the instruction of gang leader, then they also released the king from the bondage. Então, de acordo com a instrução do rei, então eles libertaram o líder da gangue. Então eles libertaram o rei. Then the king very quickly jumped and ride on his horse. Então rapidamente o rei ele montou em seu cavalo e saiu de lá. And he ran with his own destination. E ele correu para seu destino. Then king first arrived in dungeon where minister in there. Então o rei ele foi direto para o calabouço onde o ministro estava. Then king very sad and ashamed in front of minister. E o rei ele estava muito envergonhado e tímido diante do ministro. King told, now realize, you are saying, Lord is our ever will wisher. E o rei disse: agora eu realizei que o Senhor ele é o nosso eterno bem-querente. I lost my finger for this regard. The dacoits they kicked out me. Então, So I saved my life. Então, porque eu perdi o meu dedo, então aqueles bandidos eles me libertaram. E assim a minha vida foi poupada. Unnecessary, I used to use harsh words. So I am offender. Please forgive me. Então, desnecessariamente, eu usei palavras duras, então eu te ofendi. Then minister told, no, Lord is our ever wisher. Então, por favor, me perdoe.
E assim o ministro ele disse, não, o Senhor, ele é o nosso eterno bem-querente. You put me in dungeon and Lord is our ever wisher. Então você me colocou na prisão porque o Senhor é o nosso eterno bem-querente. Then king became very surprised. I gave him punishment, slap, use harsh words and put in dungeon. But still king is a minister is saying, Lord is our ever wisher. Então o rei ele ficou perplexo pensando, mesmo eu tendo batido nele, usado palavras duras, tendo colocado no calabouço, ainda assim ele está dizendo, o Senhor é o nosso eterno bem-querente. Then king asked, why? You are saying Lord is our ever wisher. Então o rei perguntou, por que você está dizendo que o Senhor é o nosso eterno bem-querente? Then minister told, listen king, you lost your finger for this decades. They also kicked out from the place. But my body is neat and clean and completely full of my limbs and body. And if they will catch me, they will cut my head. Então o ministro disse, tudo bem, você foi poupado porque você perdeu um dedo. Mas se eu estivesse lá, meu corpo ele é completo, não falta nenhum membro. Então os bandidos teriam cortado a minha cabeça. So you put me in the dungeon means, Lord, you saved my life. Então você ter me colocado no calabouço significa que você salvou a minha vida. Then king realized, the Lord is our ever wisher. E assim o rei realizou que o Senhor é o nosso eterno bem-querente. Why I am saying this story? E por que eu estou contando essa história? Always sadhaka, practitioner, we will think, Lord is our ever wisher. Porque o sadhaka, o praticante, ele deve sempre pensar que o Senhor é o nosso eterno bem-querente. If anything happened in your life, and always think, this is the mercy of Lord. Então qualquer coisa que aconteça na sua vida, você deve pensar que essa é a misericórdia do Senhor. This is not true now. Isso é verdade ou não? Lord is our real mother, father. Tameva mata, tameva pita, tameva bandhu sakascha, tameva. Lord is our mother, father, and everything. Então, And He is our ever wisher. então o Senhor ele é o nosso Pai, Ele é a nossa Mãe, Ele é tudo. E Ele é o nosso eterno bem-querente. And when you realize these things, then your mind will be never disturbed. Então quando você realizar isso, então a sua mente ela nunca ficará perturbada. And why your mind disturbed? Por que a sua mente está perturbada? Screw loose. She is saying the screw loose. Ela está dizendo que ela tem um parafuso solto. Where is the screw? Onde foi parar o parafuso? And then screwdriver. Só trazer uma chave de fenda e apertar então. Actually, this is called the lack of knowledge. So far, this is mind disturbed. Então, na verdade, isso é a falta de conhecimento. Então, por isso a mente ela fica perturbada. When your knowledge will come, jnana, when knowledge will come, then your mind will not disturb. And you are already thinking everything is acted by Lord. Então, quando o conhecimento vir, então sua mente não ficará perturbada, porque você perceberá que tudo acontece pelo desejo do Senhor. So what will do? Então, o que fazer? Chant holy names and bhajan and sadhana. Então, cante os santos nomes e faça bhajan e sadhana. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Because Lord is always with us. Thus, invisible He is staying with us. Porque o Senhor ele está sempre conosco.
de uma forma invisível. That is called Agyata. Agyata means no one can see to him. Isso é agyata, significa que ninguém pode vê-lo. He is looking to us, but we cannot see to him. Então ele pode nos ver, mas nós não podemos vê-lo. If we want to see, then he will give darshan to us. Então se nós queremos vê-lo, então ele se mostrará para nós. Do you want to see to him? Você quer Who vê-lo? wants? Quem quer? Sure. Tem certeza? If you want to see to Lord, then practice devotional service. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, se você quer vê-lo, então você deve praticar serviço devocional. As like ghee inside the milk. Então, assim como o ghee dentro do leite. But you cannot see the ghee inside the milk. That you cannot see. Então, diretamente você não pode enxergar o ghee dentro do leite. If you want to see the ghee inside the milk, need some process. Então, para ver o ghee dentro do leite, você precisa executar um processo. What the process? Qual é o processo? First bring fresh milk Então, primeiro você deve trazer um leite fresco. and also boiling the milk. Então, você deve ferver esse leite. Then give some lactic acid. Então, você deve Then it transfer in yogurt. colocar ácido lácteo e aí esse leite se transformará em iogurte. Then that yogurt you also churn. Then butter will come. E aí você deve bater esse iogurte, então se transformará em manteiga. Then that the butter you also boiling heat. Then coming ghee. Então você deve esquentar essa manteiga e assim o ghee virá. Yesterday they also brought the butter. Then butter to transfer ghee. Então ontem eles trouxeram manteiga para o sacrifício de fogo. Então esquentando a manteiga fizeram o ghee. In the same way, if you want to see Lord, He resides everywhere. Então da mesma forma, para enxergar o Senhor que reside em todos os locais, Understand? If you want to see to Him, then do bhajan, sadhan, chant holy names, adu shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nritti, nishtha, ruchi, asakti, bhav, then you can see to Lord. então para enxergá-lo você deve fazer bhajana e sadhana e assim passar pelos estágios de Shraddha, Sadhusanga, Bhajanakriya, Anartha Nivritti, Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav e Prema. E assim você poderá vê-lo. This is the process, sequence, step by step. Então, esse é o processo, passo a passo. And chanting holy names. E cantar os santos nomes. Without chanting holy names, you cannot achieve your perfection goal. Sem cantar os santos nomes, não é possível alcançar a sua perfeição. Tulsidas Ramcharit Manas Vari Mate Gita Sikatate Borutel Binu Hari Bhajan Na Bhavatale Ya Siddhanta. Okay. Tulsidas Ramcharit Manas, Hindi, what he explained. Voilà. You can turn the sand and say they'll make ghee. But if you, without Hari Bhajan, no one can deliver. I can even believe in that, but without Hari Bhajan, no one can deliver, and impossible. What did he say? Vari Mate Gita. Someone told, I churned the water, then I got ghee. Então, Tulsidas no Ramcharitmanas, nessas palavras em hindi, ele está dizendo: Is it possible? alguém disse que eu bati a água
e a manteiga e eu obtive ghee. Huh? Isso é possível? Is it possible or not? Isso é possível ou não? But someone told, yes, I got. Não é possível, mas alguém They está are dizendo. churning the water. Não é possível, mas ainda assim uma pessoa está dizendo: não, eu consegui. Eu bati a água e eu consegui ghee. So no need to buy the ghee from the market, just to bring water and churn ghee. Então não precisa trazer o ghee do mercado. É só você trazer um pouco de água, bater e você consegue ghee. This is called the impossible. Na verdade, isso é impossível. Bhari mathigite. Siktate burte. Someone told, I crushed the sand and then I got oil. Então, uma pessoa disse: eu bati a areia e obtive óleo. Yeah? Tulsidas is saying it is impossible, not possible. Então, Tulsidas está dizendo: não, isso é impossível. But some people know, I got the oil just from the sand. Mas a pessoa está dizendo: não, eu consegui óleo da areia. Then Tulsidas say, okay, I accept your, this is possible, impossible. Impossible, possible. Mas o Tulsidas falou: eu aceito o que é impossível como sendo possível, o que é possível como sendo impossível. Eh? Possible is impossible. Impossible, possible. Então eu aceito algo impossível ser possível e algo possível ser impossível. But someone told, I did not practice devotional service to Lord and attain to Lord and to darshan to Lord is impossible. Mas se alguém disser que, sem praticar serviço devocional, obteve o darshan do Senhor, obteve a visão do Senhor, não, isso é completamente impossível. That means conclusion, without practicing devotional service to Lord, no one can attain to. Então, a conclusão é, sem praticar serviço devocional ao Senhor, é impossível alcançá-lo. Eh? So everybody have to practice devotional service to Lord Bhakti. Então, todos devem praticar serviço devocional ao Senhor, Bhakti. Because in this Kali Yuga, very simple way, Lord, arrangement, everything have to attain to Him. Porque nessa Kali Yuga, o Senhor ele fez de uma forma muito fácil para que todos o alcancem. Other yugas, the people they perform many kinds of hard austerities. Em outras yugas, as pessoas devem praticar diferentes tipos de austeridades. When you compare other yugas, how they perform bhajan and sadhana, and in this Kali Yuga, very easy. Então, ao comparar as austeridades que as outras yugas com as austeridades dessa Kali Yuga, então percebe-se que é muito fácil em Kali Yuga. Srimad Bhagavatam gives evidence. Kritija dhyato Vishnu tretayang jajate mukhai dapari parichajja kalu kesava tat sankirtanam nam sankirtanam. And in Satya Yugas, people they perform dhyan, meditation. Então, em Satya Yuga, as pessoas praticavam dhyana, meditação. And in this Kali Yuga, very difficult to meditation. Mas nessa Kali Yuga é muito difícil meditar. Possible. É possível? Dapare tretang jajate mukhai. In Treta Yuga, they perform fire sacrifice. Então, em Tetra Yuga, praticavam sacrifício de fogo. And in this Kali Yuga, very difficult to perform fire sacrifice. Mas em Kali Yuga é muito difícil fazer sacrifício de fogo. If you do fire sacrifice, need how many hours? 10 hours. How many hours? 10 hours. And we are doing how many hours? 1 hour, 2 hours. Very difficult to sit in front of fire. Understand? Então, para se fazer um sacrifício de fogo, são necessárias 10 horas. Mas quantas horas nós estamos fazendo? Em 2 horas. E ainda assim, muito difícil ficar sentado
diante do fogo. Because I am saying Swaha, or you are chanting Porque eu estou cantando Swaha e vocês estão falando o quê? Aha. Understand? Then very quickly you give all the ingredients in the fire. E rapidamente vocês jogam todos os ingredientes no fogo. Understand? Yesterday he is not finished, but all your rice finished. Então ontem o guia não tinha acabado ainda, mas todo o arroz que vocês tinham acabou. Because you are thinking very quick. And Vocês still estavam- also 3 o'clock. Porque vocês estavam pensando, Maharaj, tem que acabar rápido. I said, we started sit, what time? 11:30. Are we finished? 3 o'clock. Então a gente se But sentou. still, no, and grains in it. All grains already finished. Então a gente se sentou 11h30 e terminou 3 horas. Mas ainda, mesmo assim, os seus grãos já tinham acabado. So you are saying this. So Kali Yuga, how possible in this age of Kali, not possible to perform fire sacrifice? Então nessa era de Kali não é possível fazer sacrifício de fogo. Not properly. Não adequadamente. Properly do this. Kali Yuga not possible. Em Kali Yuga não é possível fazer de forma adequada. You cannot get perfect ghee also. If that ghee you brought in your market, that is called your butter, transparent butter. That ghee is not perfect ghee. Então não é possível encontrar um ghee perfeito, um ghee adequado, porque esse ghee que vocês trouxeram no mercado, ele Inside, se transforma em manteiga. inside many kinds of your. É feito pela manteiga e ele tem muito diferentes tipos de impurezas. In fat. Tem muita gordura. Understand? This is. That is not perfect ghee also. Então esse não é o ghee perfeito. I will get the perfect ghee. Então onde você consegue ghee perfeito? Because cows, what they are eating. Isso depende do que as vacas comem. You have this idea now, if you go the cow shed, they also feeding cows to their own meat also. Cow meat. They are meat, feeding the cows. Então vocês não sabem disso, mas no se vocês forem no curral onde as vacas estão sendo alimentadas, vocês perceberão, vocês podem ver que eles estão alimentando a vaca com a própria carne da vaca. If you investigate everything, then you will see. Se você investigar, você poderá ver isso. Crushed bones from the cows. They Yes. crush the bones Ah, and mix And with mix with their food. Yes. right. Então, eles misturam, eles trituram os ossos da vaca e misturam isso na ração delas. And other yugas, the cows only eat grass, fresh grass. Então And nas, now we are not fresh grass. então nas outras yugas, as vacas elas comiam apenas grama fresca, mas And the owner of the cows also need more what is it called, milk. For this there are different process, and they also collect a lot of ghee, milk. então porque o dono das vacas ele quer cada vez mais retirar leite, então ele usa diferentes processos. Not only this also, the owner of the cow they are giving so much pain to the cows. Não só isso, o dono das vacas ele causa muita dor a elas. And now they also taking the milk from the cows with the machine. Cows they are feeling pain, but they don't care. Hoje em dia eles tiram o leite usando uma máquina. As vacas elas estão sentindo muita dor, mas eles não se importam com isso. So how possible that ghee will be pure and for sacrifice? Então como seria possível esse ghee ele ser puro e ser utilizado no sacrifício de fogo? Try to understand. Então, tente entender isso. So in this Kali Yuga, not possible perform properly to fire sacrifice.
Então na Kali Yuga não é possível fazer um sacrifício de fogo apropriadamente. Dapare Paricharya. In Dapar Yug, they also worship to Lord. Em Dwapara Yuga, eles adoravam o Senhor. In this Kali Yug, not proper way, worship to Lord. Mas em Kali Yuga não é possível adorar o Senhor de forma adequada. Very difficult to find out all kinds of ingredients of worship to Lord. Então é muito difícil de se encontrar os ingredientes e a parafernália para se adorar o Senhor. If you cannot take the perfect, what is called incense. Você não consegue encontrar nem mesmo All o the incenso incense perfeito. inside here, different kinds of chemicals. Porque nos incensos eles misturam diferentes tipos de produtos químicos. There. And ghee lamps also not already I told. E a lamparina de ghee eu já expliquei. If you worship to Thakurji, need 5 ingredients. Então para se adorar Thakuraji, as deidades são necessários 5 ingredientes. Milk, yogurt, and ghee, sugar, honey, 5 ingredients. Então And also need Gangajal, water of the Ganges. Então precisa de leite, iogurte, ghee, mel, açúcar e água do Ganges. So proper way. And also chanting mantra, and not proper way also chanting this mantra. Então deve ser feito de maneira adequada. E também deve se cantar os mantras, mas não está cantando os mantras da forma adequada. So for this regard, saying in this Kali Yuga, not possible worship to Lord. Então por isso está sendo dito que em Kali Yuga não é possível adorar Thakuraji de forma adequada. So Kali Yuga, what will do now? Então o que fazer em Kali Yuga? Satta Treta Dapar Kali. In Kali Yuga, only Nam Sankirtan. Então em Kali Hare Yuga, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kali Yuga não Sankirtan. So Satta Treta Dapar, 3 yugas. Dhyan, meditation, and fire sacrifice, and worship. All these the fruits automatically you chanting holy name. Então, Satya, Tetra, Dwarpa. Então, meditação, sacrifício de fogo e adoração à deidade. Todos os frutos dessas 3 atividades podem ser obtidas por Nam Sankirtana, por cantar os santos nomes. Because Satta Yuga people they also alive and 100,000 years. Então, porque o tempo de vida daqueles que viviam em Satya Yuga era de 100.000 anos. And for this regard, they also meditate to Lord. And they have no any kinds of disease. E por isso eles podiam meditar no Senhor. E eles também não tinham nenhum tipo de doenças. Of Treta Yuga people, they arrive how many years? 10,000. 10 amit. Less. Mas as pessoas em Tetra Yuga, elas viviam por 10.000 anos. Então, 0 a menos. Understand? 10. And 150. Then 10 amit. How many 0? 4. 10,000. So the Dapar Yuga people, Treta Yuga people, they live how many years? 10,000. So they are possible therefore perform fire sacrifice. Então, em Satya Yuga, as pessoas viviam 100.000 anos, né? Então tem 5 zeros. E você tira 1 zero, sobram 4, que é o tempo de vida daqueles que viviam em Tetra Yuga, que é 10.000 anos. E assim, porque eles tinham esse tempo de vida, eles podiam fazer sacrifícios de fogo. At Dapar Yuga, people they alive how many years? 1,000. Again 10 amit. Mas em Dwapara Yuga, as pessoas viviam por 1.000 anos. Então, novamente, 1 zero foi retirado. At Kali Yuga,
people how many years alive? 1, 0, again, Amit, less. How many years? 100 years. 100 years maximum. Huh? Understand? Very rare people living 100 years. E em Kali Yuga, as pessoas, novamente, um zero foi retirado. Então as pessoas têm um tempo de vida máximo de 100 anos. E ainda assim é muito difícil que alguém viva até os 100 anos. Even with 100 years, they also suffering many kinds of disease, distress. E mesmo vivendo até 100 anos, as pessoas elas vão sofrer muitos tipos de doenças. And because the nature of the Kali Yuga, everybody is suffering many kinds of disease and distress. Porque essa é a natureza de Kali Yuga. Todos estão sofrendo diferentes tipos de doenças e perturbações. This is true. Srimad Bhagavatam gives evidence. And the people height will be also very small. O Srimad Bhagavatam ele dá evidência. E a altura das pessoas também é reduzida. They are almost at the end of the Kali Yuga, people will be that their height will be as like thumb. You know? Very small. Então a That is called descrição one kilo. é de que até o final de Kali Yuga as pessoas elas vão ter a altura de um dedão. Now you are okay. Então agora vocês estão But bem. when Kali Yuga coming, almost finished. And that time, human being, their height will become as like thumb. Então, 1.5 inch, but 2 inch. então com o passar de Kali Yuga, então as pessoas elas vão reduzindo a altura até que elas fiquem do tamanho de um polegar. E assim, como de 1 ou 2, uma polegada. Human being will become very small. But it's continuing being not Então entre 2 centímetros e meio e 5 centímetros. like another animal. Another animal, what happens this is not sadly. Human being will become very small. Their height will be very small. Se vai se transformar numa outro animal, não é o ponto. Mas o ponto é que os seres humanos eles vão ser muito pequenos. Saptajuga people, they also are. And 21 and hands their height. Então em Satya Yuga, as pessoas elas tinham uma medida de 21 mãos. Uma mão significa da ponta do seu dedo até o seu cotovelo. And the Treta Yuga, their height, and 14 hands. Em Tetra Yuga, as pessoas elas tinham a medida de 14 mãos. At Dapur Yuga, there 7 hands. Em Dwapara Yuga, eles tinham a altura de 7 mãos. At Kali Yuga, how many? 3.5. Então em Kali Yuga, tem a medida de 3 mãos e meia. All you are so, and you can so, and you also measurement yourself, and 3.5. Então todos vocês podem se medir, vocês vão ter 3 mãos e meia. And even the small baby with his own hand, how many? 3.5. Até mesmo os bebês, eles têm essa medida de 3 mãos e meia. And there's the baby. Traz o bebê. Also that baby also, with our own hand, also 3.5. Até mesmo o bebê, se vocês medirem ele com a sua própria mão, vocês verão que ele tem 3 mãos e meia. Understand? And you can measurement also. Here to this finger to this one. Então vocês podem medir. Essa medida de uma mão significa da ponta do seu dedo até o seu cotovelo. Even who is the longest man? He also his own hand. How many? 3.5. Até mesmo aquele que é mais alto, você pode medir, ele tem 3 mãos e meia. Vrindavan,
How many hands? Show your hands. Ele estava na palestra. Quantas mãos você mede? 3 hands. Krishna Kripa, how many? 3.5. 3.5. Okay, Krishna Kripa, quantas mãos você mede? Então, todos medem 3 mãos e meia. that means everybody is equal. Então, todos são iguais. All you have 3 hands. Então, todos medem 3 mãos e meia. Where is everything equal should not stay there. To leave. Então, onde tudo é igual, você deve abandonar aquele local. So Shastra says, don't stay longer in Kali Yuga. As much as possible, leave this and yugas. Então, o Shastra ele diz, não fique muito tempo em Kali Yuga. Então, o mais rápido possível, saia daqui. But how to Dessa live? yuga. Dessas How yugas. to give up this? Chanting holy names, go to back to God, back to Então, como abandonar isso? Cantando os santos nomes. De volta à casa, de volta ao lar. De volta ao Senhor. understand? In Kali Yuga, people they have so many and faults. Kali dosa dheeraj, you know. Então, de So volta they ao lar, say, de volta ao told, Supremo. hey Maharaj Parikshit, in this Kali Yuga people they have lot of faults. Então, Sukadeva Goswami Pada ele fala para Parikshit Maharaj. Em Kali Yuga, todos têm muitas falhas. Eh? What are the faults have you? Que falhas você possui? Eh? What is your fault? Lust, greed, anger, Anger, false ego. false ego. This is very important. Huh? Então, luxúria, raiva, falso ego. Falso ego é muito importante. Huh? So saying Kalir doso nidhi raj, you know. Jab eko sthiti mahan guna. But in this Kali Yuga, there one very powerful qualification. Mas, em Kali Yuga, há uma grande qualidade. What is the qualification of Kali Yuga? Nam Sankirtan. Naam Sankirtan, you chant holy names, and then you attain to the abode of Lord. Então, essa qualidade é não Sankirtana. Se você canta os santos nomes, então você irá alcançar a morada do Senhor. Because in this Kali Yuga, Lord invested all his potential in holy names. Porque nessa Kali Yuga, o Senhor ele investiu toda a sua potência nos seus nomes. Because already told, in this Kali Yuga not possible properly to meditation. In this Kali Yuga properly you cannot perform fire sacrifice. In this Kali Yuga properly you cannot perform worship to Lord. Porque eu já disse que nessa Kali Yuga não é possível fazer de forma adequada meditação, sacrifício de fogo e nem adoração às deidades. So Kali Yuga, one thing very easy you can do. Mas em Kali Yuga há algo muito fácil que vocês podem fazer. Nam Sankirtan. Isso é não Sankirtan. And there are no rules and regulations chanting of the holy names. Up, down, lay down, look down, any down. You chant holy names. E não há nenhuma regra para se cantar os santos nomes. Você pode cantar em pé, deitado, girando, rodando, cabeça para baixo. Prabhat. Upside down. And खाइते सुइते जथा तथा नाम ला देश काल पात्र नहीं. There are no rules and regulations chanting the holy names. If you are eating prasad, what do you do? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even you lay down on the bed, also chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. How is powerful this holy name? Lord invested all his potency in his holy name. Então não há nenhuma regra para se cantar esses santos nomes. Você pode cantá-lo, mesmo se você estiver comendo, você pode cantá-lo, se você estiver deitado na sua cama, porque esses santos nomes eles são muito poderosos, porque o Senhor ele investiu toda a sua potência neles. So say this, Nam Sankirtan Kali Yuga.
and midnight, and morning, evening, anytime, chant holy name. There are no rules and regulations. Então, por isso, não Sankirtana em Kali Yuga. Então, mesmo meia-noite, pela manhã, qualquer horário você pode cantar. Nam namakari bahuda nija sapasapti stravita nimita smarana nakalo etadrishi tava kripa duddaiva idisa ajanu Mahaprabhu recited. Mahaprabhu recitou esse verso. Holy names and Sri Hari same. Então, os santos nomes e o Senhor são o mesmo. You are chanting holy names with your, what is it called? Japamala. And with Japamala, without Japamala, no problem. Então, você está cantando os santos nomes com a sua Japamala. Mas com a Japamala ou sem a Japamala não tem problema. Even the Japamala no need to, this is Nimmala or this is Tulsi. E não precisa se questionar se essa Japamala ela é de Nim ou se ela é de Tulsi. Something because I got this Japa here, Nimmala, maybe I am chanting holy name, this is not perfect. Algumas pessoas I am pensam, chanting Japamala in Tulsi, then I am chanting this is perfect. então algumas pessoas pensam, eu ganhei essa japa de mim, então eu estou cantando os santos nomes, então esses nomes que eu estou cantando na verdade são imperfeitos. E outra pessoa pensa, eu estou cantando os santos nomes dessa japa de Tulsi, então esses nomes são perfeitos. No, you cannot discriminate this. Now Harinam, holy names is very powerful. Anyhow, you chant holy names with Tulsi Mala or Neem Mala or Mani Mala. Mani Mala? Então, quer você, esses santos nomes eles são muito poderosos. Então, quer que você cante numa japa de Nim, de Tulsi, ou numa mala de Mani Mala, que significa de joias, de cristais ou diferentes. Mani Mala. Cristais, joias. There are some gems. And you chant holy names. Anyhow, chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And even you can make the notes with your clothes and chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why they are giving that Japamala with Tulsi Mala or Neem Mala? Because how to keep the number and Nishtha will come. Então, você pode cantar de qualquer maneira. Você pode cantar numa mala de pedras, você pode cantar, até mesmo se você fizer nós na sua roupa, você também pode cantar. E por que a gente dá, então, essa japamala de Nim ou de Tulsi? Apenas para que você tenha um número, para você cantar um número fixo. E assim, Nista, essa fé firme virá. Then your faith will come. Every day I have to chant holy names with my Japamala. Porque assim, Because Gurudev says, every day chant holy names with this Japamala. então assim a sua fé ela virá. Porque Gurudev ele te disse, você deve cantar todos os dias os santos nomes com essa japa. You have sacred thread, then you automatically get remind. And I have to chant Gayatri Mantra. Então você recebeu o cordão bramínico e assim você se lembra, eu tenho que cantar o Gayatri Mantra. Because this sacred thread is like Anantadev, Baladev Prabhu himself. Porque esse cordão bramínico, ele é assim como Ananta Shesh, Baladev Prabhu. Understand? Many person they have sacred thread. Então, That is called Upanyan or Upavit. Upavit means Paita. So that means Lord himself manifested in the form of sacred thread. então somente os homens eles recebem esse cordão bramínico e ele é essa manifestação do Senhor, que é o Upayan ou Upavit.
Upanyan Sanskar. que é Upanyan Samskara, essas impressões. How to get the secretary. Then also remind you, oh, I have to chant Gayatri Mantra. Então, por receber esse cordão bramínico, então você irá se lembrar, eu tenho que cantar o Gayatri Mantra. Without chanting Gayatri Mantra, your body will not purify at all. Porque sem cantar o Gayatri Mantra, então o seu corpo ele não ficará purificado. For this regard, that is called Diksha Dibba Gyanam Didat Kurjat Papa Sanskar. Diksha means the two syllables. Di-sha. Di means transcendental knowledge will come. Dibba Gyanam, Samanda Gyanam, knowledge of the science. Então, por receber Diksha, que tem duas sílabas, Di e Ksha, então Di significa Divya significa o conhecimento transcendental. Sha means destroy all your sin, Papa. E Papa Sanskar. Ksha significa destruir todos os seus pecados. Papa Sampayam. Papa Sanskar. All All the sin will be destroyed. Então significa que todos os seus pecados eles serão destruídos. So every day chant Diksha Mantra. Então todos os dias cantem os seus Diksha mantras. Gopal Mantra, Gayatri Mantra, Brahma Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri, Guru Mantra, Guru Gayatri, Gopal Mantra, Kam Gayatri, then Panchatattva Mahamantra. Então todos os dias cante Guru Mantra, Guru Gayatri, Goura Mantra, Goura Gayatri, Gopal Mantra, Kama Gayatri e Mahamantra, Panchatattva Mahamantra. This is very powerful. Então isso é muito poderoso. Who are chanting Gayatri Mantra? All you are chanting. Yeah, everybody. Who is not chanting? Quem não está cantando? Everybody. Maybe shy to say it. Huh? Those who are not chanting are shy to say it. Sai. I know, chant. Everything chant. Não fica com vergonha, não. Pode cantar. Because mantra is very powerful. Mantra. Man means mind. Tra means protect. If you chant this mantra, your mind will be protected. Então, o mantra ele é muito poderoso. Man significa mente. Tra significa proteger. Então se você canta o mantra, então a sua mente ficará protegida. Your mind disturbed or not? Whose mind disturbed? Então a sua mente está perturbada ou não? A mente de quem está Your mind perturbada? disturbed? No. Está perturbada ou não? If your mind disturbed, then you chant mantra. Then your mind automatically what? Fixed. No need to screwdriver, nothing. Então, se a sua mente está perturbada, então cante o mantra. Não vai precisar de chave de fenda para apertar, ela vai ficar consertada. Você vai consertar a sua mente. Understand? I'm saying, when most of that they are saying, oh, my mind very disturbed. Why is your mind disturbed? Why? Because you are not chanting mantra. Então muitas pessoas falam, estou com a mente perturbada. Por que sua mente está perturbada? Just Você não está externally, cantando os maybe mantras. externally chanting, not properly chanting. If you properly chant mantra, then your mind will be never disturbed. E se você está cantando e sua mente continua perturbada, significa que você não está cantando da forma apropriada. Porque se você cantar da forma apropriada, então automaticamente a sua mente ficará fixa. Understand? Actually, it is what? If you chant mantra, then you will be screwdriver, you will tight. Então automaticamente quando você canta um mantra, então é com a chave de fenda que está apertando. If the screw is not tight, then it will be what? The wheel will be what? Moving here and there. Então se você não aperta o parafuso, então a roda ela vai ficar desalinhada. So, before drive your car or anything, you have to check that the screwdriver loose or not. Então, Tight. antes de dirigir o carro, você precisa checar se a roda está presa ou não. Understand? Otherwise, some nut bolts will be loose, then you are driving your what is called, and wheel will go out and going under. Então, porque se um parafuso soltar, você vai dirigir para um lado e a roda para o outro. So need is what? Check everything. Então você precisa checar tudo. Properly check. Checar de Before forma drive your apropriada. car, everything properly check.
Então, antes de dirigir o seu carro, você precisa checar se está tudo correto. Huh? Understand? You can check petrol or not. Tem que checar se tem gasolina ou não. Otherwise, you go in half way, then petrol finish. Then what you do? Senão a gasolina acaba no meio do caminho, o que você vai fazer? You cannot go front and you cannot back. That's what you do. Então você não pode nem continuar e nem voltar. Huh? What you do? What you do? Então o que fazer? Phone a friend. Phone a friend. Then you call the insurance company. They will bring petrol for you. Put it there. Go to the Yes. petrol station, gas station. They will put. Então você liga para o seguro e eles vão trazer gasolina para você. Quando você chegar até um posto de gasolina, Then that people will come. Maybe after 1 hour. Who knows? mas eles virão depois de quanto tempo? 1 hora, 2 horas, quem sabe? So I am saying, every day chant mantra, Gayatri mantra. This is a very powerful, and your mind will never disturb. Então por isso eu estou dizendo, todos os dias cantem mantra, Gayatri Mantra, e assim a sua mente ela ficará fixa. And every day chant Gayatri mantra, Gopal mantra, Gayatri mantra, every mantra. Então isso é muito poderoso. Então todos os dias cante Gopal Mantra, Chanting or not? Not properly chanting. Vocês estão cantando ou não? Properly chanting. Não da forma adequada. Sometimes chanting, sometimes not chanting. Então às vezes vocês cantam, às vezes No, não. every day chant. Não, todos os dias vocês devem cantar. Morning 10 times, midday 10 times, evening, after sunset, evening, before going to sleep, you have to chant 10 times, 10 times, 10 times, 10 times. Então 10 vezes pela manhã, 10 vezes ao meio-dia e 10 vezes após o sol se pôr, antes de dormir. Então vocês devem cantar. This is the process. Então esse é o processo. Don't neglect. Não o negligencie. Nama e mantra são muito poderosos. The mystic power is there. Porque o poder místico está lá. Mahaprabhu gave this example, Nam, Mantra and Ausati. Então Mahaprabhu ele deu esse exemplo. Nama, mantra Ausati. Ausati means one kind of herbs. e aushadya, que significam ervas. Herbs, some different herbs, their power is there also. Então, aushadya significam ervas que elas plantas medicinais, que elas possuem poder. Nature, Prithvi Devi, she also creates this way. Então a natureza ela cria isso, Prithvi Devi. Neem leaves, what is that? Então as Bitter. folhas de nim, Automatically. elas são amargas. Understand? If you take the neem leaves, then the stomach will be clean. Então se você ingere folhas de nim, então o seu corpo ele ficará limpo. But 1 month, according now our Chaturmasya, so first month you should not eat the leaves. Mas agora nós estamos no primeiro mês de Chaturmasya, então não se deve comer folhas. Understand? In this month, you should not eat any kinds of. Então nesse mês você não deve comer nenhum tipo de folhas. Understand? You have to learn this, Chaturmasya. Então vocês Even entenderam? neem leaves should not eat with the leaves. Then next month, after 1 month, then can eat. No problem. Então vocês devem seguir isso. E nem mesmo as folhas de nim devem ser consumidas nesse mês. É apenas um mês, então depois de um mês vocês podem consumir. Understand or not? Vocês entenderam ou Why não? is it? Because mantra means there is a mystic power in there. Então por que eu estou dizendo isso? Porque mantra significa que possui um poder místico. So, if you chant every day Nam mantra, your mind will be fixed.
Então se você And if you not chant Nam Mantra, your mind will be disturbed. Então se você canta todos os dias Nama e Mantra, então significa que a sua mente ela ficará fixa. Mas se você não cantar, então a sua mente ela ficará perturbada. Whose mind disturbed? Então quem tem a mente perturbada? Okay. So that means symptom, you are not proper way chanting mantra. Proper way chanting. Então esse é um sintoma de que você não está cantando apropriadamente. Então cante de forma apropriada. Proper way means continue every day. One day chanting, next day not chanting. Sometimes you forget. Sometimes you which mantra chanting you don't know. Então apropriadamente significa cantar todos os dias. Porque às vezes você canta, às vezes você não canta. Às vezes você está cantando e você nem sabe em que mantra você está. And which mantra are you chanting? Sometimes you Em qual mantra você está, nem mesmo isso você se lembra. Gopal mantra, Kam Gayatri, which mantra? Então Gopala mantra ou Kama Gayatri? Qual Because mantra? that time you are thinking another thing. Porque nessa hora você está pensando em outra coisa. No, when you chant mantra, fix your mind. Não. Mind. Quando você cantar o mantra, você deve ficar com a mente fixa. It's very important. Isso é muito importante. So I think in this Kali Yuga, Lord invested all his potency Shakti in his holy names. Então por que eu estou dizendo isso? Porque nessa Kali Yuga, o Senhor ele investiu toda a sua potência em seus nomes. Because Lord, he knows in the Kali Yuga, conditional soul, Bhadija cannot do anything. Porque o Senhor sabe que nessa Kali Yuga, as almas condicionadas, Bhadajivas, elas não podem fazer nada. And Kali Yuga's human life is very also short. E a vida humana em Kali Yuga é muito curta. Short or not? É curta ou não? 100 years. Even 100 years, before 100 years very fast. And 10 years, then you become very sick. Even in 10 years, become very sick. And also many kinds of disease. Então, o que falar de 100 anos, até mesmo quando você, depois de 10 anos, o seu corpo fica 10 muito... anos antes de morrer. Então, quando você... Before you 90 years old. 10 years before you mean? No, 10 years. When you are 10 years age, also many kinds of disease. 1 year disease also. Então, o que falar de 100 anos, até mesmo quando você completa 10 anos, muitas doenças já vêm. Seu corpo fica fraco. How to do bhajan and sadhana. Então, como fazer bhajan sadhana em Kali Yuga? So for this year, Lord, invest all his potency in holy name. Então, por isso, o Senhor ele investiu toda a sua potência nos seus nomes. You are speaking or not? Você está falando ou não? You are quarreling, fighting. Você está brigando, discutindo. Okay, fight with his name. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, brigue falando esse nome. Hare Krishna. Hare Krishna. No need to use other words. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. When they are fighting, people are saying, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare. Então, quando alguém estiver brigando, fica gritando assim, Hare Krishna, Hare Krishna. When your wife will angry with you, then you chant his word. Então, quando If você your husband was angry with you, what will you say? Hare Krishna. Então, se sua esposa está brigando com você, o que você deve falar? Hare Krishna. Se seu esposo está bravo com você, o que você tem que fazer? Hare Krishna. Isso é bom ou não? Then they will stop. Fight. Então eles irão parar de brigar. Understand? When you return back to your home, and when you also quarrel, then what you will say? Hare Krishna. Hare Krishna. Então quando você voltar para casa e tiver uma briga, o que você deve fazer? Hare Krishna. Very nice. Fighting with Hare Krishna. Então muito bom, vai ser a briga dos santos nomes. What will speak? And if a husband will speak, then we will say what? Hare Krishna. Então o que fazer quando seu marido estiver bravo? Hare Krishna. Then husband will say, oh, my wife now is crazy.
Minha esposa vai falar o quê? Ai meu Deus, minha esposa tá louca. Eh? Hare Krishna. Hare Krishna. That is Hare Krishna. Finish, no? One person, he committed one offense. For this regard, judge have to give him death sentence. Então uma vez uma pessoa ela cometeu um crime e o juiz ele precisava dar a sentença. Sentença de morte. But he has lot of weight of money, so he hired one lawyer, first class lawyer. Mas ele tinha muito dinheiro e ele chamou o melhor advogado. Lawyer means here, you don't understand? Lie, yeah, lawyer. Então, advogado, em inglês, né? Lawyer significa liar, que significa advogado significa mentiroso. So, when that person came in front of the judge, então, quando essa pessoa foi diante do juiz, then lawyer before told to his client. Então, antes de ir até o juiz, o advogado disse para o seu cliente: Sir, Your Honor, this person is mad. Então, o advogado disse para o juiz: Senhor juiz, essa pessoa, ela é louca. You cannot give death sentence this mad person. Então, você não pode dar a sentença de morte para essa pessoa. How I will know he's mad? O juiz disse: como eu vou saber que ele é louco? You can ask to him. Então você pode perguntar para ele. Then judge asks, hey, you killed that person? Então o juiz perguntou: ei, você matou essa pessoa? And that time he looking this way. I like mad. E aí nesse momento assim, essa pessoa ficava olhando para um lado e para o outro, igual um louco. Then also lawyer, so many papers. Oh, he's mental hospital. This year, he's mad. Então o advogado ele mostrou diferentes papéis comprovando isso, mostrando o papel do hospício. Understand? Then lawyer and they say, hey, you did it. Then no, I forget it. Everything is judge asked. Then he saying, bah. Mas antes de ir diante do juiz, então o advogado falou assim: olha, qualquer coisa que perguntarem para você, você tem que responder pé, pé. Just asked that criminal person, hey, you killed this person? E aí o juiz perguntou: você matou aquela pessoa? Do you know this person? I think, Então você conhecia essa pessoa? Just ask anything, and that person is saying, what is me? E qualquer coisa que o juiz perguntava para essa pessoa, ele respondia, ficava olhando para um lado e para o outro. Then judge give decision, oh, he's mad. E aí o juiz deu assim, concluiu: essa pessoa é realmente louca. And kicked out from the jail. E mandou embora do tribunal. No need, mad, what is called crazy. Crazy and Não precisa de louco e preguiçoso aqui. so now he came out from the jail. Então ele foi libertado da prisão. And then his lawyer asked, hey, give me my fees, $10,000, give me. Então o advogado foi até o seu cliente e falou assim: tudo bem, me dá agora me paga, né, os honorários. Understand? American lawyer, how much?
10,000 the minimum. This is nothing. Então, nos Estados And Unidos, at least 25,000, 50,000 dollars. então, $10.000 para um advogado nos American Estados lawyer Unidos, na means verdade, isso é o mínimo. Na verdade, geralmente é 25 mil, 50 mil. Understand? So they give my fees. And 10,000 dollars. Então ele falou, então Aí me você- paga os meus honorários, $10.000. There is issue. Bad. E o que o cliente respondeu? Give my fees. I send you from the death sentence. E o advogado repetia, paga os meus honorários, eu te salvei da sentença de morte. Then again you bad. E o cliente falou o quê? And lawyer cannot do. Already lawyer proved this person is crazy, mad. So how possible mad person will give you give your fees? Mas o advogado já comprovou que essa pessoa era louca, então como que ele poderia processar e cobrar os honorários? In this way, he saved his life and no need to pay the fees of law. Então assim, essa pessoa, ela foi salva da sentença de morte e ainda não precisou pagar os honorários. Because he's thinking, you proved I am mad. So how possible I give money to you? Mad person cannot give. Então essa pessoa estava pensando, você já comprovou que eu sou louco, então eu não preciso mais te pagar. And he cannot also lawsuit on the mad person. He is mad. E você também não pode processar uma pessoa louca. Even you mad in our spiritual life, if you chant holy name, then all your madness will be gone. Mesmo que você seja louco, por cantar os santos nomes, toda a sua loucura vai embora. Sometimes devotees go, I am mad. Only good also. Need mad person come. Então, alguns devotos falam, eu sou louco. O Gurudeva disse, é bom, a gente também precisa de alguns loucos. What to do? Chant holy name. O que a gente vai fazer? Cante os santos nomes. Need also mad. Loucos também são necessários. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Material people, they don't like mad. But spiritual person, they like mad. Okay, come. As pessoas materialistas, elas não gostam dos loucos, mas os espiritualistas, eles falam, gostam e falam, cante seus nomes. But don't you tell to him you are mad, then he will become very angry. Mas não chame um louco de louco, senão essa pessoa vai ficar muito brava. If you tell you are mad, then he will become very angry. Então, se você for louco e eu te chamar de louco, então você vai ficar muito bravo. One day I was walking on the road, then one person just is speaking, hey, heard this, what this, why do this, just easy to me. And I'm saying, are you mad? He becomes very angry. Então uma vez eu estava andando na rua e tinha uma pessoa que estava assim, olhando para o nada, falando, ei, por que você fez isso, aquilo, não sei o que, falando sozinho. E aí eu cheguei perto e falei assim, você é louco? E na hora que eu falei isso, a pessoa ficou muito brava comigo e queria me bater. If anybody is mad, if you tell you are mad, they become very angry. Então se uma pessoa é louca e você a chama de louca, então essa pessoa ficará muito You brava. will say, no, you are gentleman. Tem que falar assim, não, você é um cavalheiro. You cannot, don't you tell to mad person you are mad, then you become very angry. Então nunca chame um louco de louco, senão o louco ficará All bravo. you say, oh, you are gentleman, nice. Você fala, você é uma boa pessoa, você é um cavalheiro. And chant holy names. Cante os santos nomes. Are anyhow chant, you are mad or not, no problem. You chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
good, no problem. Então, quer você seja louco ou não, cante os santos nomes. Nessa Kali Yuga, todos são qualificados para cantar os santos nomes. If the mad person will chant holy, will get benefit or not? Então, se a pessoa louca ela cantar os santos nomes, ela terá benefício ou Anyhow, não? chant holy name. Hare Krishna. De qualquer forma, cante. But very difficult to become mad also. No, see? Mas não é fácil ficar louco. That is called baul. Baul means mad person. Isn't it? 13 types of apasampradaya. Aul, baul, karta, vaja. Baul, baul, volche, bole, hochi, koi, baul, koi jana. Bhaktivinoda Thakur wrote this. Baul means mad. And not so easy to become. Então não é fácil. Mad when to become mad? Transcendental man. At the stage of high stage, prema dasa. That time you become transcendental man. Então não é fácil ficar louco, baú. Então o Bhaktivinoda Thakur ele descreve as 13 apasampradayas, mas não é fácil alcançar essa loucura, que ela só vem no estágio de prema, quando você fica completamente com essa loucura transcendental. Batulero prama, batulero man, what is the song? Kabe habe bolo, sedino yaman, aparadha chhari, suddha name ruchi, kripa bole habe hridaye sanchar. In this song, when that day will come, I will chant your holy names as like a mad person. Então essa canção está dizendo: Batulero prai and quando eu irei cantar os seus nomes, assim como uma pessoa louca. Amare bisai pagalo bolia angete dive kodhuli. And when that day will come, I will chant as like a mad person, and people will throw the dust on my head, on my body, as like a mad person. Então vagando, cantando os seus nomes, assim como louco, as pessoas irão jogar areia em mim. Kabe navadite suradhani tate Gauranitananda bolini skapate Nachiya gaiya bedai bo chute Batulero prai chariya vichar. When in Navadip on the banks of the Suradhani river, the Ganges, will I call out, He Gaurahari, O Nityananda. Without duplicity, dancing and singing, I shall run about like a madman and giving up any consideration for the outside world. Então, quando em Navadvipa, às margens do rio Suradhani, que é o Ganges, eu irei clamar: ó Goura, ó Nityananda, sem nenhuma duplicidade. Dançando e cantando, eu correrei assim como um louco, abandonando toda consideração do mundo externo. Actually, you have to become mad in chanting holy names. Então, na verdade, vocês devem ficar loucos em cantar os santos nomes. Conditional soul, they are mad or not? Então, as almas condicionadas elas são What loucas ou kinds of não? mad? Que tipo de loucura? Mad for different soul. Então, são loucos por diferentes All are motivos. mad, but if you tell people will be angry. Todos são loucos, mas se você falar isso, as pessoas ficarão bravas. In this material world, people are mad or not? Então, nesse mundo What kinds of material, mad? Material. então, nesse mundo material as pessoas são loucas ou não? Mas elas são loucas pelo quê? Por Mad for motivos wife, mad materiais. for husband, mad for name, fame, reputation, mad for money, mad Então são loucos pela esposa, pelo marido, pelo dinheiro. Because this material world, everybody is mad, but different thing. But have to mad become transcendental mad. How mad for chanting holy names. Então as pessoas elas são loucas por coisas materiais, mas vocês devem ficar loucos por cantar os santos nomes. Who is not mad? Raise hand. Então isso é verdade. Quem não é louco? But if you tell the people, they become very angry. Mas se você falar isso para as pessoas, elas ficaram muito bravas. Elas falam, não sou louco não. Understand?
different kinds of mad also. Então existem diferentes tipos de loucos também. But what is the perfect man? Mas Who will qual become? é, One who mad in chanting holy name. Qual- Namamattam. qual é o louco perfeito? Aquele que é louco por cantar os santos nomes. And so in this verse it says, Kabe habe bolo, Shedi Nama, Navadvipa Dhame, Kabe Navadvipi Suradhani Tate, Haguranga Bole, they've been chanting holy name as like a man. Então, então, nessa canção está dizendo, quando eu ficarei louco, cantando os nomes de Goura e Nitai. That's called Namamatta, completely intoxicated, and chanting holy names as like a man. Então isso é Namamata. Quando você ficará completamente louco, cantando os santos nomes. That is called transcendental madness, Dibbon Mahadasar, Mahadani Simati Radha. Então isso é loucura transcendental, Divya Umatasha. Understand? Brahma Gita, the song of Bamboo. Então isso está descrito no Brahmargita, na canção do abelhão. Srimati Radhika is speaking. Shrimati Radhika ela está dizendo. Transcendental man, Dibbon Mahadasar. Ela está falando sobre essa loucura transcendental, Divya Umatasha. That is not easy. In this material world, people they mad for different material things. Então isso não é fácil. Nesse mundo material as pessoas elas estão loucas por diferentes motivos. That is called Jadamatta. Jadamatta, completely intoxicated and to enjoy the material sense. That is also meditation. Então isso é Jaramata. Significa que as pessoas estão completamente intoxicadas por desfrutar dos sentidos. Transcendental madness, chanting holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Could you become transcendental mad or not? Então você pode ficar louco, transcendentalmente louco ou não. What is little bit harsh, but it is true. How to become transcendental? Então como ficar And chanting holy name. transcendentalmente louco? As palavras podem parecer meio duras. Então essas palavras elas podem parecer duras, mas nós devemos ficar transcendentalmente loucos. Understand? Two kinds of man. One is called material and is called spiritual. Então existem dois tipos de loucura, a loucura transcendental e a loucura material. But transcendental man is not so easy to do. Chanting holy name, holy name. Mas a loucura transcendental ela não é fácil. Você deve cantar os seus nomes. So saying the Amare Visai Pagal Baliya Angete Devikatari. But sometimes people are saying I am mad and they will throw the dust. Então o Bhaktivinoda Thakur está dizendo, as pessoas me chamarão de louco e jogarão terra em mim. And if you do bhajan sadhana, people will say you are mad. Então se você fizer página sadhana, as pessoas irão te chamar de louco. They say true or not? Isso é verdade ou não? If you put the saffron cloth, your parents will know you are mad. Se você coloca a roupa açafroada, então os seus pais vão dizer, você é louco? Huh? People will say no, your parents will say, oh, you are mad. Why you put this cloth? Então por colocar essa roupa, os seus pais vão falar que você é louco ou não? Oh, why you are not eating meat? You are mad. Então por que você não está comendo carne? Huh? Você está louco? You and many people are saying no. As pessoas mundanas estão falando isso ou não? Oh, you are not drinking alcohol. Nossa, você Oh, não bebe? you are mad. Ah, você é louco. Huh? Many people are saying or not? Então as pessoas mundanas elas falam isso ou não? We are saying opposite way. Are they saying this way? But we are mad. You know, who is mad? Both are mad. One is a material mad, or we are? Então a gente fala exatamente o contrário. Eles nos chamam de louco, mas na verdade ambos são loucos. Eles são loucos materiais e nós somos loucos transcendentais. Huh? Is that true? No? Isso é verdade ou não? If you have certain cloth, following the rules and regulations, No girlfriend, boyfriend. huh? No girlfriend, boyfriend. No boyfriend, girlfriend. Oh, he is crazy.
Então isso é verdade. Se você usa roupas açafroadas, se você não tem namorado, não tem namorada, segue as regras e regulações, And he então irão chanting te chamar de holy louco. names. Oh, why? E se você canta os santos nomes, vão Why you are chanting você holy canta names? esses santos nomes? Eh? Huh? Entendem? Eh? You are not crying, because you are mad. Ah, você não chora, então vão falar. Eh? You are not taking drugs, you are mad. Então se você não comete nenhum delito, então vão falar. Ah, você é louco. Kali Yuga. Não usa nenhum tipo de droga. If you are gentleman, people are saying you are mad. Eh? Então em Kali Yuga, se você é um cavalheiro, então as pessoas elas vão te chamar de louco. Eh? You are not eating meat, fish. Oh, you are mad. Why not eating meat, fish? Então, se você não come carne, nem ovos, então vão falar, nossa, você é louco. Eh? Kali Yuga. Então isso é Kali Yuga. Understand? You have to struggle in this mental world. And how to do bhajan and sadhana. Então, Struggle. Because people will be saying many things to you. You have to tolerate. então você deve se esforçar, você deve tolerar isso. Eh? Porque as pessoas elas vão agir dessa forma. So chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now, which part to become? Come. Heard the cake. Então, hoje é o aniversário do Krishna Chaitanya Brahmachari. Então, tragam o bolo. A nice mala. Fizeram também uma bela guirlanda. Are there flowers? Então, tragam flores. Josh Gurudeva aqui. Jai.